O Vai na Web não é só um lugar de acolhimento, mas é um lugar também de crença maior dele mesmo. E a gente fez a nossa premissa de pensar um calendário de desenvolver e acelerar as soft skills de maneira diferente. Então a gente tem aula de comunicação não violenta, a gente tem aula sobre meditação, a gente tem aula sobre respiração, mas a gente está falando de hard skills, a gente está falando do que é hoje o mundo da robótica, a gente está falando do que é o mercado de Bitcoin, a gente está falando, sabe, a gente fez um case gigante, porque isso vai aguçar principalmente ele a pesquisar, ele a estudar sobre, mas estudar por curiosidade, por prazer, porque ele quer essa informação como uma ferramenta de enriquecimento. Esse celular tem mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à Lua. Como você faz uso desse celular? O que você sabe dessas ferramentas que você está usando? Então, uma das coisas que a gente mais faz é conquistar ele pelo seu próprio cotidiano. O futuro a gente só constrói se for agora. Perfeito. Tem que botar a mão na massa agora, tem que começar a desenhar agora, tem que começar a agir agora. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast do Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou Marcelo Kuma e hoje estou aqui com meu amigo Rodrigo Ferreira. E aí, Rod? Opa, tudo bem, Marcelo? Tudo bom, graças a Deus. E, pessoal, hoje a gente tem aqui uma empreendedora social, mas serial. A Cris dos Prazeres. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Que bom ter você aqui, né, Rodrigo? Opa, muito prazer. Que legal. Cris, saindo assim, acelerado, né? O que é o Vai na Web? Ui. Direta é o último essa, hein? empreendimento que você está tocando, né? Ou está colaborando. Vai na Web é uma plataforma de tecnologia de inovação social, com impacto de alta relevância, onde a gente cria uma ponte, né, que capacita, qualifica e faz a atração desses jovens estudantes para o mercado de trabalho. Também a gente fornece serviços de tecnologia através do estúdio Vai na Web para as empresas que ainda não entenderam que a juventude é uma potência. Que quando passa aqui no Vai na Web, a gente acelera ela para onde ela quiser ir e as empresas estiverem de porta aberta. Que bacana, que legal. A gente vai explorar um pouco mais daqui a pouco, né, o Vai na Web. Mas, Cris, conta pra gente a tua origem, né? E principalmente como surgiu essa veia empreendedora, né? Acho que eu vou ter que voltar lá nos meus 12, 13, 14 anos. Eu sou natural de Pernambuco, nasci na Praia do Janga. O meu nome é Zoraide Gomes, meu apelido é Cris, e aí depois de muitos anos atuando no Morro dos Prazeres, chegou Prazeres, também virou Cris dos Prazeres como nome social, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, porque eu sou dessas. Que chique, hein, Rodrigo? E aí, quando, ainda na infância, eu sempre pensei, em minha adolescência, que a gente poderia ser muito mais do que a gente é. E a gente poderia sair um pouco desse lugar que está tudo bem, quando não está tudo bem, quando nunca teve tudo bem de verdade num país tão rico, tão fértil, com pessoas tão inteligentes, e a gente vivendo a escassez. E eu sou fruto dessa escassez e dessa pobreza. Para mim não estava tudo bem, nunca vai estar tudo bem. E aí eu acho que a veia empreendedora surge daí, né? Eu sempre fui muito empreendedora desde criança. Eu não queria brincar de boneca, eu queria vender minhas bonecas. Quando tinha caju, eu queria catar o caju para vender o caju. Quando tinha pescada de rede na beira da praia, eu queria catar tudo que o pescador não queria para vender para o tendeiro, para o restaurante. Então, assim, essa veia empreendedora veio da minha adolescência e da minha infância. E vindo para o Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio de Janeiro com 13 para 14 anos, eu comecei a perceber que estar na cidade maravilhosa, porque Rio e São Paulo tem isso, né? Parece terra do tio Santo. Tudo de mágico acontece nessas duas capitais. E eu senti que não era bem aquilo que durante muitos anos eu desenhei na minha cabeça. Pelo contrário, fui parar em algumas comunidades onde aquilo me deixava muito pensativa, como as pessoas conseguem morar num lugar, né, geograficamente tão pequeno, tão aglomerado um em cima do outro, como as pessoas conseguem subir toda essa escada todos os dias e descer muitas vezes por dia. Então tinha coisas ali que ficava de verdade me incomodando num ponto muito genuíno dentro de mim, não num lugar pejorativo, mas num lugar de dizer, eu posso fazer um esforço para tentar ajudar não só a mim, mas outras pessoas a ter uma vida melhor, mesmo morando num estado de escassez de direito, de acesso. E aí começa a ser essa veia empreendedora mais social, assim, né? Acho que aí eu puxo mais para o lado social, de verdade. Bacana. E quais foram, assim, o seu principal olhar, né? E onde você começou esse desenvolvimento social, um empreendimento social dentro de uma comunidade ali? Eu comecei a admirar muito, assim, eu queria aprender a fazer. Eu já tinha poucas pessoas que faziam, mas eu tinha um desejo tão grande de construir coisas que pudessem melhorar a minha vida e a vida de outras pessoas. E eu fui observar pessoas que faziam coisas importantes, né? Eu tenho duas mulheres que sempre vêm na minha memória, que é a dona Judite. Na época a gente não tinha creche comunitária, ela abria a casa dela para
ficar com crianças das pessoas que precisavam trabalhar, cobrando a taxa mínima. Então, para mim, isso era empreendedorismo, era lindo. Claro. Era uma das casas que tinha quintal grande, era uma casa grande, que era raridade na favela naquela época. E a família dela também era grande. Então, assim, minhas filhas ficaram lá, né? Então, assim, eu ficava pensando, nossa, é tão genuíno saber que existe uma necessidade lá de cá, que ela tem uma ferramenta que é esse espaço todo, ela já trabalhou com criança, então ela está unindo tudo junto à minha necessidade. E ela ainda me cobra uma taxa que ela sabe que eu posso pagar. Eu achava o máximo. E a irmã dela, que era a dona Judite, que fazia um trabalho missionário lindo, eu falei, cara, essas mulheres me inspiram e eu quero ser mulheres como eu vi lá na minha infância, naquele sítio onde eu nasci, na Praia do Jango, cuidando uma das outras, né, empreendendo, fazendo coisas lindas. E aí eu comecei a me inquietar cada vez mais sobre tudo que eu estava vendo que não concordava. E não concordar, para mim, é criar uma energia, gerar uma ação de que você pode mudar as coisas. Eu fui convidar pessoas a ser voluntárias e aí a gente cria o grupo PROA. PROA significa Prevenção Realizada com Organização e Amor. O grupo PROA surge de uma inquietação muito forte minha, pessoal, mas também de outras pessoas que eu consegui fazer essa atração de pensar coletivamente. Eu já era voluntária fora dos prazeres, e aí eu falei, se eu posso ser fora, eu posso ser dentro. E eu sei que nesse país chamado Brasil, o brasileiro não tem cultura de voluntariado. Verdade. Eu queria muito trazer essa cultura, porque eu achava muito bonita as pessoas se reunir para fazer uma ação de impacto positivo para outras pessoas. E aí foi bingo, assim, tipo, maravilhoso. A gente cria o Grupo PROA, vai trabalhar na ação de prevenção de saúde. Me aliei à unidade de saúde local, porque tratar de saúde é tratar com as unidades, com o SUS. Para mim, o melhor plano de saúde do Brasil é o SUS. Vou tatuar SUS, eu sou SUS. E fui buscar algumas ONGs que tivessem excelência. Eu conheci o CEDAPS, que é o Centro de Promoção de Saúde, que tem aí mais de 29 anos de atuação, com excelência técnica para ajudar grupos comunitários, qualquer outro grupo que queira atuar com promoção de saúde nos seus territórios. Maravilha, né? E aí a gente foi fazer enfrentamento da pandemia de HIV, foi trabalhar principalmente com prevenção de outras ISTs, fazer ação de caminhão educativa, atuar dentro de bailes funks, fazer campanhas educativas, fazer essa ponte entre a unidade de saúde e a comunidade. Nem sempre é uma dor de cabeça, você precisa tomar remédio, você precisa talvez fazer uma consulta no ambulatório para investigar. E a gente já estava estudando muito, né? Muitas questões de saúde, e que a gente entendia que a complexidade da geografia da favela fazia com que qualquer questão de saúde fosse mais grave do que em qualquer outro território. Porque não tem via de acesso, porque não tem mobilidade para deficiente, enfim. A ideia era trazer mais informação de uma forma clara, objetiva, mas traduzindo dessa linguagem técnica para uma linguagem mais comunitária, dando mais contexto, acessível. Né? O cara entendeu o que eu estou falando, né? Porque às vezes o médico baixa a cabeça, começa a entidade. Eu pergunto logo, baixou a entidade, né? E aí nem ele entende depois do que ele escreveu. Isso era muito comum na época, né? E aí foi incrível como a comunidade interagiu, como ela entendeu a ação, como aquilo na realidade era uma ação para todos, de benefício para todos. Aí eu começo a dizer, a gente começa a se entender melhor quando a gente começa a se ouvir, quando a gente começa a falar algo que é do nosso dialeto, quando a gente começa a pensar coletivamente, já que a gente está tão aglomerado, né, como diz o IBGE. E aí sim, talvez funcione outras ações. E daí a gente dispara a fazer um monte de outras ações. Que bacana. Agora, Cris, você comentou do CEDAPS, né? Então, assim, tinha recurso, tinha o público-alvo que era, assim, estava precisando daquilo, né? Mas foi preciso você entender e como traduzir, né, essa oferta com a demanda e facilitar, é isso? Eu acho que é uma rede que já existe e que naquele momento eu olhei para aquele momento e conectei os pontos, né? Porque está tudo em algum momento conectado e tudo em algum momento desconectado, né? É como se você clica e olha para uma situação e diz, é isso que a gente precisa fazer para conectar pessoas a pessoas, unidade de saúde, o conhecimento, a prevenção, atuar nessa área que é uma área crescente, discutir esse assunto num outro contexto, né? Num contexto mais territorial, mais comunitário, né? Interagindo com as pessoas, fazendo com que essas pessoas se sintam confortáveis para falar sobre. Então, naquele momento, era um momento que a gente via ali uma grande oportunidade de construção de diálogo. Legal. E que foi muito interessante, porque a gente conseguiu dialogar de dentro para fora e de fora para dentro. A gente conseguiu fazer com que as pessoas que estavam dentro da comunidade despertassem o interesse em saber, em querer saber mais. E também despertar o interesse de quem está fora da comunidade em ouvir.
que é raro, né? Essa coisa da escuta, a gente, em outros momentos, já falou sobre escuta e quão difícil é a gente aprender a ouvir. Então, a gente queria muito ensinar as pessoas a ouvir, a se ouvir. Né? A boca está tão próxima ao teu ouvido como você não está se ouvindo. Então, a capacidade de você me ouvir, ela fica muito menor, porque eu estou muito mais distante. Então, a gente começou a trabalhar com mais sensibilidade, né? Que esse olhar mais respeitoso sobre o outro, desmistificando, né? Trazendo esse processo de regenerar o outro de dentro para dentro, dele mesmo. Então, é a reflexão dele com ele. Mas abrir essa porta é como se você estivesse abrindo com a chave que se chama compaixão, afeto, Empatia, né? Respeito, né? empatia, todos esses valores que são só citados academicamente, verbalmente, mas não são praticados, a gente fez o contrário. A gente praticou os valores e depois a gente falou sobre. E aí é muito mais fácil o outro entender do que eu estou falando, porque ele já sente isso. Já é uma verdade dentro dele. Interessante. Você está comentando que os primeiros trabalhos, né, do PROA foi ali no início da década de 90, né, em que a gente tinha uma epidemia de HIV, né? Como foi esse trabalho dentro desse contexto, né, da favela e realmente de uma epidemia, uma doença assim que a princípio não tinha, né? Muita informação. Bem desafiador, porque assim, quando você está falando na sociedade, você tinha muitos fóruns, seminários, né, campanhas, as próprias campanhas, né, de ministério, de secretaria. O diálogo não chega naquela população porque é um diálogo muito acadêmico, é a linguagem muito aquém daquele público. E quando eu olhava aquilo, eu ficava pensando, cara, isso é dinheiro público, é um puto investimento. O que é que esse comercial de televisão está falando comigo? O que é que ele está falando com a minha vizinha, né, com a minha realidade? Quando eu pegava um folder, um cartaz, eu ficava pensando, cadê o povo preto, né? Cadê as mulheres negras? Cadê as mulheres pardas? Cadê as nordestinas? Elas não se enxergam Não se ali. identificam. Não tem identidade, né? Então, assim, é como se eu estivesse falando para um outro público, espelhando para um outro público. Né? É um espelho que não cria reflexo, digamos assim. E aí foi bem interessante porque a gente começou a militar nesses grupos para entender por que desses comportamentos. A gente começou a sentar nas mesas para discutir a construção disso tudo. Pesquisa de mercado. Cara, porque assim, é negócio, é dinheiro público, é o nosso dinheiro. Então ele precisa, de alguma forma, chegar nesse grande público. E que é extremamente necessário que chegue, mas que chegue com qualidade, que chegue com impacto, né? Que realmente justifique o custo. E dê resultado, né? Que dê resultado. E era muito engraçado que eu ficava me debatendo e pensando, cara, quem é a pessoa que pensa sobre isso, né? Quem é esse designer, quem é esse grande estudioso do comportamento humano, da classe C, D e E, que não consegue dialogar para essa classe. E aí a gente vai participar sorrateiramente, fora, seminários. Por exemplo, acho que desde 92, a gente estava lá na Eco 92, né, fazendo um eco, dizendo, estou aqui, porque tem que ser visto para ser lembrado. Se você não se materializa no meio dessa multidão, você passa despercebido, invisível, porque são muitas coisas chamando a atenção, isso lá atrás. Então, assim, desde então a gente vem participando de mega eventos, a gente vem participando de muitos fóruns importantes, discutindo o crescimento da pandemia, o crescimento de outras doenças oportunistas, como a gente está se comportando, como essa população, né, que muitas vezes é incluída no debate, mas excluída de ser ouvida. E a gente começou a hackear o sistema e dizendo, estou aqui, pegando o microfone, tem alguém para falar. A gente estava sempre com a mão levantada, E né? o trabalho na própria comunidade, Cris, assim, você tinha o material de um lado, e como é que foi o desenvolvimento desses trabalhos? A Com gente voluntários, criou o Camelô Educativo, né, que foi da Soninha. A Soninha é uma ativista forte do Morro do Urubu. Ela criou um camelô educativo, era no auge dos camelô, não sei se São Paulo tinha, mas o Rio estava o auge. A gente tinha um camelô educativo. O camelô educativo levava para a rua só insumos, preservativos, gel lubrificante, a prótese feminina, a prótese masculina e outros materiais, algo seriado. E a gente ficava ali dialogando com a população sobre o que é a promoção da saúde, o que é a prevenção, porque a importância do uso da camisinha, por que o preservativo é tão importante para o homem quanto para a mulher, por que ele pode ser um contraceptivo de controle de natalidade. A gente não estava ali só falando, porque quando você pega só um ponto, você não cria um desenho no imaginário do outro, mas quando você traz vários pontos da realidade dele, fica muito mais fácil. Claro. E aí, muito interessante, porque quando a gente está falando de prevenção, a galera começa a entender que eu estou falando dele, do comportamento dela. Então fica muito mais fácil. Tinha gente que falava assim, nossa, você parece que instalou a câmera escondida na minha casa.
Parece um mosquitinho. Gente, você tá me vigiando. Como você sabe essas coisas? Você sabe que eu me comporto assim. Porque é o comportamento humano. Não tô falando nada que não seja da realidade humana. Então tinha muito sentido, mas tinha ali, num diálogo, uma essência de pegar toda a linguagem que eu tô lendo no livro, que eu tô olhando lá uma tese de doutorado, de mestrado, um estudo mais atualizado, e tô fazendo a transição para trazer o conhecimento para aquela pessoa que está fazendo aquela escuta e que traga sentido para a vida dela. Então tinha tanto sentido que a galera aderiu. E aí no início a gente tinha alguns pontos de distribuição preservativa, algumas ações imediatas, como café na escola, café na creche, participação nos grupos de mulheres evangélicas para falar da promoção de saúde para a mulher, da importância do autocuidado, né? Não da automedicação e sim autocuidado, da importância dos exames periódicos, enfim. E a gente descobriu que a gente poderia usar muitas outras pessoas na comunidade, que são os chamados formadores de opinião, né? As pessoas que vão compartilhar a informação, formando uma opinião positiva sobre aquela favela que faz promoção de saúde partindo pelos seus moradores. Acho legal isso que você falou, de falar a mesma língua, de dar contexto. Em vendas, por exemplo, a gente tem que falar a linguagem regional, cada regionalidade tem a sua linguagem, enfim. E às vezes em alguns contextos a gente esquece de adaptar a linguagem que a gente está falando, né? Então, assim, é legal ter esse despertar, assim, porque muitas vezes a gente não tem, né? A intenção é boa, mas a execução às vezes peca por um detalhe. Exatamente, né? Esse detalhe. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o estudo do território, o estudo cultural, o perfil do teu cliente, porque meu cliente ali era a família. Sim. Muitas pessoas me perguntavam, quando você está olhando para a promoção da saúde, se você tiver que criar um grande projeto, você vai ter dificuldade? Eu falei, nenhuma. Porque eu sei qual é o recorte do meu público, eu sei o que eu quero com esse público, eu sei de que forma que eu quero que esse público olhe para mim e entenda o que eu estou dizendo para ele. Sim. Então, assim, quando a gente está falando de empreendedorismo, é exatamente isso, né? Quando você está falando de vendas... Com certeza. Só não vendo mamãe porque é pecado. Olha só. Ô, Cris, agora, você pode contar assim... Claro que imagino que nem tudo são flores, né? Você pode contar alguns dos desafios que você teve ou até frustrações para desenvolver esse tipo de trabalho naquela época e com esse enfoque? Eu acho que um dos desafios era superar o medo das pessoas, não o meu medo, mas o medo das pessoas. Tinha muita gente que temia, você é tráfico armado, vai te matar, o bandido vai querer saber porque que você está trabalhando, entregando camisinha. E para mim sempre foi um lugar muito tranquilo, esse olhar, sabe? Assim, quando eu estou trabalhando num território, todas as pessoas que estão nela importam. E se eu estou numa casa tão genuína como a saúde, todas as pessoas são de verdade importantes na promoção da saúde. Então não importa quem seja essa pessoa, se é um comerciante, se é o pastor da igreja, se é o líder do tráfico, se é o líder evangélico, não importa. São pessoas humanas que precisam receber uma mensagem para que elas se tornem pessoas mais saudáveis, através de ferramentas que promovam a saúde. Então, assim, nunca tive nenhuma situação muito desagradável, desafiadora assim, mas desagradável a ponto de dizer para mim, eu acho que não vale a pena, porque para mim sempre valeu a pena todas as minhas ações, é que o momento requer diferentes estratégias. Então, nos momentos mais desafiadores que eu já tive, eu acho que eu usei a estratégia correta naquele momento. Bacana. Que legal. Muito bacana. E caminhando um pouco, né? Esse aí foi o primeiro empreendimento, né, social que você desenvolveu, né? E o seguinte, que foi o Reciclação. Não é isso, Rodrigo? Isso. Reciclação ele é um filho da Proa, né? Assim, o Grupo Proa já tinha uma ação consolidada, a gente já estava trabalhando muito. Assim, quando a Reciclação chega lá em 2010, a gente teve um grande temporal na cidade do Rio de Janeiro. E nesse temporal a gente teve um deslizamento, um escorregamento no encosta, que era uma área de bolsão de lixo compactado, de mais de 60 anos, e como se tivesse criado uma avalanche. Levou uma vila, matou 34 pessoas, deixou 355 famílias desabrigadas. Só que o Grupo Pro já era um grupo de ativismo, já era consolidado, reconhecido dentro e fora, já estava ligado a muitas redes. A gente teve muito apoio de muitas redes. Bacana. Todos os moradores estavam com a gente. Acho que foi o momento onde eu vi a Pro com o maior número de voluntários. Diga-se de passagem, todos os salvamentos que a gente teve naquele dia foi graças a essa união da comunidade, de dentro para dentro, ela mesma cuidando dela. Bonito, né? E quando passa isso tudo, e eu curo um pouco a minha dor, que é uma dor, acho que não vai ter cura nunca, né? Porque eu perdi grandes amigos ali, a gente começou a olhar e mapear um pouco se teria risco de outras tragédias. E aí foi bem interessante, porque a gente começou a perceber que
de verdade, tinha outros lixões e que eram indicadores de risco eminente. E aí, 2011 inteiro, a gente trabalhou muito sobre novos pontos de risco. A gente criou um mutirão de mapeamento, a gente deu o nome de Mapeamento de Riscos Socioambientais, parceria com o CEDAPS, por isso a rede é tão importante, Unicef, que já era parceiro nosso no território, Universidade MIT e mais 35 jovens do território. E foi incrível, porque em vez do drone a gente mapeou com pipa, os meninos fizeram foto aérea, eles fizeram foto andando por dentro, mapearam cada ponto, e aí depois a gente ficou durante alguns meses discutindo ponto a ponto e pensando quais seriam as ferramentas necessárias para não só transformar aqueles espaços, mas diminuir aquele risco ou eliminar aquele risco. Foi incrível, assim. Em 2012 surgiu a Reciclação, a gente já tinha ali a plataforma toda montada pelo próprio morador da comunidade jovem, e a gente saiu em campo para buscar apoio. E aí a BRF aqui em São Paulo disse, era exatamente no momento da fusão da Sadia com Perdigão, a gente está procurando algum piloto para a gente experimentar coisas novas. Que legal. E aí aportou financeiramente, a gente rodou o primeiro piloto, e aí, vamos embora, deu certo. Ele foi criado para ser uma plataforma de educação, né? Assim, a metodologia é uma metodologia que tem um manual que você pode replicar em qualquer lugar. Que bacana. A gente fez um eco muito grande, não só de dentro para dentro, que era todo o esforço nosso, né, para desenvolver naquela comunidade novos hábitos, novas culturas e costumes, e trazer um diálogo com a educação que passa por dentro da saúde, que fala sobre alimentação saudável, reaproveitamento, plantio, horta, mutirão, reflorestamento, reciclagem, né, reuso, armário coletivo, armário de reuso. Então, assim, a gente foi trazendo os novos hábitos, mas falando do empreendedorismo, falando da educação financeira, falando... Então, a gente fez um combo. O Reciclação, na realidade, é um combo de boas práticas. Bacana. Ô, Cris. Que olha para o meio ambiente. Sim. E nessa época, você já olhava assim, tecnologia como uma ferramenta de mudança, de alto impacto? Sim, ou ainda... sim. Eu lembro que a gente tive outro dia num evento grande, lá no Sesc. Eu falei, nossa, que saudade. Eu tive aqui uma colônia de férias com os adolescentes. A gente teve um desafio de design urbano aqui uma vez. E lá os meninos já estavam criando projetos de reaproveitamento de água da chuva para tirar o volume da água que desce na escada, né? Porque não sei se vocês já andaram na favela, mas um dia de temporal, se tu descer, né? Tu chega encharcado. Se tu subir, tu chega encharcado, né? Porque o volume de água que desce nas escadas é imenso. Eles já estavam falando sobre um container de lixo inteligente, onde as pessoas separassem o orgânico. Então, lá antes, já tinha essa pegada. A gente já tinha feito algumas mutirões para eliminar o Aedes aegypti. Então, já tinha uma pegada de plantio. Em 98, a gente já tinha plantado muitas áreas na área verde que tem lá. Em 89, a gente teve um desabamento. O primeiro desabamento que eu acompanhei foi em 89. A gente puxou um grupo grande de replantio. Inclusive, a gente tem algumas árvores lá que tem dono, sabe? O molequinho que plantou e diz, essa árvore é minha. Então, a gente já tinha na nossa própria história algumas pegadas que cruzavam a saúde e o meio ambiente com metodologias de transformação de impacto no território. Só que olhando pelo olhar do empreendedora, isso é uma riqueza extraordinária, porque você brinca, né? Você tem um celeiro de ferramentas que você pode construir o que você quiser. E foi um pouco isso que a gente fez. Então, Reciclação hoje, ele roda pelas mãos da própria comunidade. Antes eu tinha um grupo muito pequeno de 5 pessoas e hoje eu não sei quantas pessoas hoje empreendem com resíduo, coletando resíduo e vendendo, e a pandemia deu um impulso nisso, porque não tinha emprego, fica em casa, mas as pessoas em casa produzem muito mais resíduo. E aí as pessoas começaram a olhar para aquele monte de resíduo e dizer, e agora? A Cris não está aqui para dizer o que é que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Começaram a coletar e vender. A gente trabalhou bastante sobre compostagem caseira, quantas sementes você produz na sua cozinha, por que você não planta, já que a gente está no país onde tudo que se planta nasce, né? Então, assim, hoje a gente tem 4 pontos de horta, a gente tem funcionando plenamente a coleta seletiva, a gente tem alguns ateliês com mulheres que aprenderam muito a reutilizar resíduo como matéria-prima para construir, desde da bijuteria, né, que eles chamam de...
Ecobiju, Ecobiju. até a moça que pega a blusa que você não quer mais, a calça que você não quer mais, já corta, faz um patchwork, faz uma coxa de cama, faz uma Que almofada. legal. Então, assim, tudo aquilo que a gente tinha desenhado lá em 2011, 2012, quando a gente lançou a reciclação, de fato se materializou. Uhum. Porque o segredo está na entrega. De como você entrega essa metodologia, essa ferramenta para o outro. Qual é a sua real intenção? Que se for só para você, não funciona. Uhum. Só vai funcionar se for para nós. Uhum. Quando a gente está falando com o público, né, direcionando dentro de um território, Uhum. tem que incluir todos. Uhum. Bem legal, bem bacana. E agora, do ponto de vista assim, né, do mercado, né, por exemplo, você comentou da BRF, né, uma grande empresa, ajudando essa comunidade. Isso vem melhorando assim o olhar, né, do business capitalista tal para realmente ajudar entidades como essas que você citou agora, que você participou da fundação? Bom, Como é que você está vendo esse mercado? Eu tive boas experiências com diferentes empresas, né? Eu tenho 2 olhares sobre, depende do meu dia e como está o dia de sol lá fora. Uhum. Para mim, algumas elas estão buscando despertar dentro delas mesmas esse compromisso social de impacto, sensibilizar seus colaboradores internamente, né, suas diretorias, enfim, para que algo maior possa acontecer de dentro para fora delas e realmente elas criar um impacto no mundo. Uhum. Outras é puro marketing, é só número. Uhum. Assim, né, tem essas 2 visões. O cara que é mais comprometido, que está mais sensibilizado, que entende que muitas vezes ela atua num território, que ela explora esse território, né, ela tira dali sua riqueza, que ela pode devolver um pouco dessa riqueza. E muitas delas têm investido bastante em educação, e isso é muito bom, porque não existe combater pobreza sem conhecimento, né? A chave de combate à pobreza é você compartilhar o conhecimento, é investir em educação. Então, eu deixo aqui um apelo às empresas que ainda não fizeram isso, façam, ainda dá tempo, né? Então, o tempo está acabando, mas ainda dá tempo. Sempre tem. Mas tem outras que a gente sabe que é para atender Puro marketing. puro marketing, né, cara? Às vezes se comprometeu com alguma dessas novas metas aí a nível global, a nível nacional, e você tem que atender e é números e é marketing e pronto. E tá tudo bem também, né? Ô Cris, você falou aí agora que a chave do combate à pobreza é a educação, e você tem feito um trabalho gigantesco com o Vai na Web em termos de educação e formar pessoas. Conta um pouco pra gente como que está sendo feito esse trabalho e como surgiu essa iniciativa, né? O Vai na Web surge em São Gonçalo na cabeça de Aline Freud e do Igor Couto. Da First, né? Que é da First. Uhum. Quando eles sentiram que a empresa deles estava crescendo, e eles são pessoas que eu acho que o nosso encontro é um encontro realmente de alma, porque a gente tem tanta sinergia, a gente pensa tantas coisas muito iguais, e o nosso comportamento também, que quando a empresa começa a crescer, tem aquele frenesi, muita gente fazendo trabalho social, mas com essa entrega muito, muito pequena, né? Porque assim, entregar cesta básica na pandemia é incrível, entregar cesta básica para algumas áreas de escassez é incrível, mas só isso não resolve, porque o cara come hoje, amanhã ele quer comer, depois ele quer comer, daqui uma semana ele quer outra cesta básica. Ou seja, não é só dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar. Eu lembro que quando a Aline soube um pouco sobre Cris dos Prazeres, eu não lembro se foi uma matéria, se foi um colaborador da empresa dela que falou, acho que foi o Pedro, era um cara que trabalhava na época. Ela foi até o Morro dos Prazeres. E ela chegou no dia que eu estava virada, que era um dia de organização de colônia de férias para as crianças. Estava eu e minha tribo inteira, Janice Delfim, André Genival, Mariana Gomes, todos os meus pupilos. Legal. A gente organizando a mega colônia de férias, e chega a Aline Bela, maravilhosa, junto com o Pedro, aí foi o Pedro mesmo, para conhecer a Cris dos Prazeres e falar um pouco sobre tecnologia. Eu sempre fiz ações que envolvem muito a tecnologia, mas eu não tinha ideia do que era o mercado de tecnologia, o que é a tecnologia de sistema, o que é uma linha de código, o que é um front, um back, um screw, um PO, um QA. Era tudo muito leigo. Esses assuntos ela estava falando, eu estava assim, olhando, tipo, linda, maravilhosa, mas não estou entendendo nada do que você está falando. Mas no meio da conversa ela trouxe uma palavra mágica: empregabilidade para a juventude, escassez de mão de obra qualificada, o mercado gritando por profissionais, vaga garantida. Opa, aonde, quando, com a idade. Que legal. E aí ela me mostrou toda a ideia de planejamento que ela e o Igor tinham inicialmente. Eu falei, vamos trabalhar um pouco em cima dessas ideias, vamos convidar outras pessoas a modelar essa ideia, pessoas que atuam em território. E aí, durante o ano 2016 inteiro, a gente gestou o Vai na Web, com encontros na Casa Forchi, que é a sede da empresa,
para modelar a ideia inicial e fazer com que ela tomasse corpo, né, ganhasse robustez. E a gente lançou em 2017, dentro do Complexo do Alemão, com a Lúcia Cabral, que é uma grande ativista, tem um trabalho incrível pelo Educap, dentro de um container, a ONG dela é toda modelada, né, modular em container, a primeira turma do Vai na Web. Cara, 3 meses depois, 2 meses depois, os moleques estavam gritando, uma turminha pequena, tudo se sentindo programador. A gente abre Morro dos Prazeres. E aí, 3 meses depois, os caras estavam se sentindo os caras do código. Eu falei, isso dá certo. E aí a gente teve algumas experiências muito boas, né, de projetos pequenos que os meninos fizeram e que saíram clean. Que legal. E aí eu começo a me aproximar, aí quando o jovem diz isso é bom, aí eu acredito de verdade, eu acredito muito na juventude. Cris, isso dá muito certo, cara, eu não sabia nada, eu entrei aqui sem saber nada. O outro dizia, eu sabia, mas eu nunca tinha experimentado, então não tinha visão. Cícero e Kelvin aí, meus parça. Obrigada aí por vocês existirem na minha vida e todos que passaram no Vai na Web, que me inspiram muito. A galera dizendo, cara, eu sei programar, eu tô programando, ó, esse sitezinho aqui eu fiz, outro fiz, não sei o quê. Falei, gente, eu quero conhecer esse mundo da tecnologia melhor, porque eu preciso hackear esse sistema e entrar assim, com essa juventude para dentro. E aí a gente começa a perceber que dá muito certo. A gente viu que o Polo dos Prazeres já estava começando a receber prazeres aí em Santa Teresa. A gente tinha um polo pequeno lá, uma salinha pequena, que cabia lá uns 10 estudantes. Mas daqui a pouco veio uma menina de Magé, Bruna Rangel, aquele abraço, hein? Aí vem a outra que vinha de Bangu todo dia, era só 3 dias na semana, a menina tá vindo todo dia. Yasmin, que hoje já trabalha em outras empresas aí na vida, já tá na jornada muito bem encaminhada. Camilinha, que vinha pro centro. Comecei a perceber que realmente tinha muito valor o que a gente estava entregando como conhecimento. Falei, agora vai. A gente fez uma obra, aumentou a sala, fez um workshop, que estava se sentindo o programa de tecnologia avançada com impacto que faz o cara rodar 3 horas de ônibus para receber conhecimento. Não é qualquer um. Não, puxa. Principalmente uma geração que já não valoriza ou não é valorizado na educação. Sim. Vem a pandemia. Uau. A nossa sorte é porque a gente realmente é muito do bem e a gente ama o que a gente faz. Porque amar o que faz é a diferença para ter sucesso. Quando chega a pandemia, eu olho para os meus profissionais que trabalham comigo, que são todos ex-estudantes, e pergunto, o que a gente faz agora? Pois é. Aí o cara fala, a gente é tecnologia, vamos virar pro online. Aí. Boa. Sai do presencial e vamos virar pro online. Mestre Kelvin, Luan Pires, Complexo do Alemão, vamos virar pro online. A gente topa, vamos topar, cara. Que legal. E aí, quando a gente vira pro online, a gente sai daquela turma que era 30, 15, 15, aí fica mais fácil. A gente sai de uma sala física e vai para a nuvem. Uau! E recurso para essa galera toda ter equipamento? Como é que vocês se viraram nisso, Cris? A gente emprestou parte dos notebooks que a gente tinha comprado lá no início. A empresa Forchi foi a empresa que aplicou. Legal. E ficou aplicando, né? Ela comprou os equipamentos para abrir os polos, ela contratou a galera e pagava toda a receita financeira. A Forchi aportou lá durante, 4 anos. 4 anos. A gente fez 5 anos agora. E nessa trajetória de virada por lá, a gente fez um boom. E aí a gente chamou muito a atenção de muitas empresas que têm essa necessidade de mão de obra. E aí, curiosamente, me perguntaram o que é que a gente está fazendo de diferente. O que a gente faz de diferente a gente não vai contar, porque isso é negócio. Né? Você nunca vai perguntar para sua avó por que feijoada fica tão gostosa, né? Porque a rabanada é tão gostosa, porque né? No Natal, né? A vovó tem lá as questões dela, não vai contar o segredo dela, né? Porque o pão de queijo é tão fofinho. A gente não vai contar o nosso segredo, mas é amor. De verdade é amor. E esse amor levou a gente a pensar que a gente precisava desenhar um programa que olhasse para as classes C, D e E, com recorte territorial. Ele precisa ser morador de favela ou área periférica do Brasil. Ele precisa ser pardo, negro, mulher, ou LGBTQIA+. Então eu incluo todo mundo que está na área periférica. E foi lindo, porque quando a gente abre, a gente também criou uma premissa de 16 a 24 anos, mas eu não posso excluir você, deve estar com uns 29, 30 no máximo. Se você quiser estudar no Vai na Web, se for um morador de área periférica, eu não posso te excluir, porque aí eu não estou fazendo jus à minha própria essência de criação, né? A gente não criou o Vai na Web para exclusão. Porque a gente vai estar trabalhando com muitas pessoas que se sentem excluídas ou já são excluídos na sociedade. E a gente teve um cuidado de trazer para dentro do programa alguns valores que muitas empresas e muitos outros programas ignoram, que são os valores humanos.
né, trabalhar com a equipe oriunda dali para entender a essência dos nossos valores, missão, visão, valores. Né? A gente tem um onboard, a gente tem uma equipe toda jovem oriunda do Vai na Web e a gente tem 2 ações, escola e estúdio. A gente capacita, qualifica, mas a gente também emprega. A gente faz a primeira atração de empregabilidade para que ele vá para o mercado cada vez mais seguro. Bacana. De que mercado é esse. E o estúdio Vai na Web é um fornecedor de serviço de tecnologia. Perfeito. Hoje a gente vende serviço de tecnologia, a gente pega backlog de baixas e médias complexidades, principalmente para aproximar essas empresas. E não ter que pedir a ela que financie o Vai na Web. Porque quando ela é minha cliente do estúdio, ela já está financiando o Vai na Web. Sim, diretamente. Cada vez que ela compra serviço, ela me dá a oportunidade de empregar mais jovens dentro do estúdio Vai na Web. Legal. Ela me dá a oportunidade de empregar mais jovens para botar para dentro mais jovens na qualificação da escola Vai na Web. Sim. Então, se retroalimenta. 100% do nosso investimento é todo dentro da escola. Que legal. Sabe? Tudo que a gente consegue faturar como venda, a gente investe ali. Isso faz um negócio mais saudável, digamos assim. Não é filantropia, é um business, né? É um business, mas só é que um business com caráter social. com impacto. Com impacto. Porque esse mesmo cliente, ele sabe que ali ele tem um celeiro de talento, que ele pode, tem inclusive, um propósito, né? usufruir daquele celeiro de talento. Eu não posso só qualificar e capacitar mão de obra para o mercado que nunca investiu nessa capacitação, nessa qualificação. Então, quando ele se torna cliente, ele se torna um cara parte do Vai na Web também. Que legal. Então, assim, na hora da indicação, é a tua empresa que eu indico primeiro. Claro. Tá saindo um montão de formados agora. Então, assim, eu já tenho empresas que são parceiras que dizem, e aí, Cris, nessa tua formação, quantos backs você tem aí? Você tem alguém de design? Você tem alguém que tem perfil de Scrum Master, de PO, de QA? Que legal. Cris, você pode compartilhar com a gente, assim, em números, quantas pessoas já foram impactadas, né, alunos e enfim, quantos empregos gerados? Tem como compartilhar isso com a gente? Nesses 5 anos, a gente já tem mais de 5 mil jovens que passaram pela Escola Vai na Web. Uau. O índice de empregabilidade é uma média de 45%. Legal. Isso muito até 2020. De 2021 para cá, como a pandemia deu um salto de 5 anos à frente, a gente saltou junto. Então, esse número já é bem maior. A gente deve fechar agora. Né? O nosso ciclo fecha agora em agosto. Então, em agosto já tem números mais fresquinhos. Mas de 2021 para cá, a gente já tem um salto muito maior de empregabilidade. Porque como a pandemia expandiu muito, o mercado que já tinha uma escassez de mão de obra também gritou mais alto. E aí a gente grita para dentro e diz, galera, o que a gente está falando aqui é real. Olha esse indicador de hoje, né? Olha aqui quais são os indicadores de vaga hoje para dentro da tecnologia e quais são as vagas. Porque não é só o front, não é só o back-end, né? O universo da tecnologia é amplo, as empresas precisam de muitos profissionais em diferentes áreas. Mas o mais interessante é que o Vai na Web ele se tornou um grande acelerador de educação. Porque uma das premissas era não excluir o cara que está fora da escola, não excluir o cara que não foi à universidade. Pelo contrário, esse cara ele é interessante. Porque quando ele senta e vê que o cara do lado, que está codando junto com ele um desafio, muitas vezes é vizinho, mora na mesma cidade, nunca nem imaginava, né? Às vezes é o filho do seu fulano, que ele conhece pelo nome do pai, porque talvez o pai seja um comerciante famoso, o dono da padaria. Ele começa a perceber que o cara tem a mesma idade, às vezes já até estudou junto na infância, mas não lembrava, que o cara está cursando uma universidade, que o cara está planejando fazer um mestrado. Ele fala, putz, é sacanagem, né, mano? O cara jogou futebol comigo na minha infância e eu aqui achando que não tem jeito, estudando tecnologia com ele, ele formado e eu não. Porque nessa classe C, D e E, ter uma formação acadêmica cria um diferencial no currículo. Ele adquire uma postura diferente, ele adquire uma forma de se comunicar diferente, ele se sente mais seguro numa mesa de negociação. Então, para a gente, o Vai na Web não é só um lugar de acolhimento, mas é um lugar também de crença maior dele mesmo. A gente tem trabalhado muito valores humanos. A nossa premissa hoje, pedagógica, é segunda, quarta e sexta, aulas técnicas, código na veia. Vai entender o que é código, HTML, CSS, React, JS, Hooks, GraphCMS. Tô codando mente humana, mente corações. E depois o cara ele tem a oportunidade de ter soft skills, que é muito falado no mercado, mas nos bastidores as pessoas não têm nem ideia. E a gente fez a nossa premissa de pensar um calendário de desenvolver e acelerar as soft skills de maneira diferente. Então a gente tem aula de comunicação não violenta, a gente tem aula sobre meditação, a gente tem aula sobre respiração, mas a gente está falando de hard skills, a gente está falando do que é hoje o mundo da robótica, a gente está falando do que é o mercado de Bitcoin, a gente está falando, sabe, a gente fez um case gigante
Porque isso vai aguçar, principalmente, ele a pesquisar, ele a estudar sobre, mas Perfeito. estudar por curiosidade, por prazer, porque ele quer essa informação como uma ferramenta de enriquecimento. Que legal. Porque eu sempre digo, a maior riqueza desse país é o conhecimento. Enquanto a gente não estiver expandindo esse conhecimento e compartilhando com amor, com respeito ao outro, pelo que o outro é, pela compreensão que o outro vai ter, a gente não acerta. Mas no momento que a gente tira todas as armaduras, os rótulos, os títulos, né? Tem muita gente cheia de título, mas que não consegue um bom diálogo. Não consegue uma atenção plena, uma escuta, né? Tá todo mundo falando escuta Muita teoria, muito menos empática, prática, né? Ativa, mas em que momento você está se ouvindo quando você está entregando o teu conhecimento para o outro? Então a gente tem tentado fazer no Vai na Web algo que é muito inovador, que é uma educação digital de qualidade, mas que expande, né, mentalmente esse aluno para que ele tenha interesse em acelerar o seu autodidatismo, que ele valorize a escola que ele estuda, que agregue valor a uma formação acadêmica, que ele pense no mestrado, no doutorado, que ele pense que esse canudo não faz a diferença só para ele deixar de ser um réu primário, mas porque ele vai estar muito mais empoderado de conhecimento, e isso ninguém tira dele. Muito bonito, Legal. muito legal. Ô Cris, e como você faz a atração desses talentos? Porque às vezes você disse que tem alunos que chegam sem nenhuma escolaridade. Como que você consegue trabalhar a autoestima deles para falar, assim, é possível você aprender a programar, a codar, porque você mesma falou quando você conheceu a Aline, né? Ela chegou com uma linguagem de tecnologia que eu não sabia, não fazia ideia, não estava entendendo nada que ela está falando. Então, assim, como que você diz para uma pessoa que, assim, cara, você não está entendendo nada que eu estou falando, mas me dá 8 meses que você vai sair codando tudo aqui. Como que funciona esse processo de conhecimento? Cara, isso é uma parada muito mágica, assim, porque eu tenho meninos que vêm do zero, que nunca estudaram tecnologia, e simplesmente alguém disse que era bom, alguém já se tornou programador, ele fica curioso. Tenho pessoas que olham o mercado e sonham estar no mercado e vêm porque realmente se encoraja em estudar algo que poucas pessoas no mundo, na situação dele, se encorajaria. Mas ao mesmo tempo que é mágico, é muito desafiador, porque você tá falando de educação, você está falando de um país que não tem investimento em educação, você está falando de uma geração que é nativo digital. E normalmente eu digo para ele, tá vendo o meu celular? Esse celular tem mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à lua. Quantas horas você fica nele? Como você faz uso desse celular? O que você sabe dessas ferramentas que você está usando? Então, uma das coisas que a gente mais faz é conquistar ele pelo seu próprio cotidiano. Né? Quanto tempo você está exposto em rede social? O que você está falando? O que você está entendendo? O que você está aprendendo? Porque o que a gente vai te entregar aqui é quase a mesma coisa, só que com formato diferente. Aqui você vai usar muito tecnologia, porque a gente vai pesquisar muito, a gente vai estar no YouTube, a gente vai estar no GitHub, a gente vai estar no Discord, a gente vai estar você entra no TikTok, você tem sala de dev, front-end, de meninas programadoras. Então, eu não tiro ele de onde ele está. Eu dou a ele uma outra lente, como ele vai olhar para tudo que ele já tem utilizado. Eu dou um sentido maior para que eles possam, de verdade, olhar para o tempo como o maior aliado que ele tem, ou o pior inimigo, porque o tempo passa. É verdade. Cris, e nesses projetos, né, assim, você tem algum caso que você pode contar, assim, desse empreendedorismo social que você, né, vem trabalhando forte, de empreendedores que montaram negócio a partir, não só a reciclagem que você comentou, mas também agora do Vai na Web? Vai na Web a gente tem um monte de empreendedor. Primeiro, tecnologia é uma área que empreende muito rápido. Uma vez que o cara sabe programar e ele tem alguém de marketing que orienta, ou ele já é um cara bom de papo e sabe vender o próprio talento, né? Porque o negócio é talento, é venda de talento. Eu tenho muitos meninos que começaram no Vai na Web, 6 meses depois montaram sua própria startup, começaram a trabalhar. Legal. Eu tenho meninas que hoje entram no Vai na Web para fortalecer o negócio que já existe na família. Então, assim, eu não quero estar pagando, porque é uma mão de obra cara. Então, assim, se eu posso ser meu próprio profissional, de ter esse conhecimento para melhorar o meu negócio. Então, a gente tem diferentes comportamentos do cara que chega aqui. Tem um cara que chega aqui, ele só quer ir para o mercado da tecnologia, ele quer codar, ele quer aprender a trabalhar dentro de grandes empresas. Tem gente que chega aqui que já trabalha, mas está pensando em se reposicionar profissionalmente, porque sabe que aquela área já é uma área que está desgastada, que em algum momento não vai nem mais existir, quer conquistar um novo espaço no mercado de trabalho. A gente tem
alguns exemplos, né? Eu tenho o Cícero, por exemplo, que é um menino que mora lá no Morro dos Prazeres, e fala, ai, chefe, tô falando de você. E o Kelvin são 2 meninos que eu olho com muito carinho, que são meninos que entenderam que a tecnologia se renova a todo momento, são muito bons programadores, aprenderam a programar aqui, ou se melhoraram, porque alguns já vêm assim, o Cícero é um talento, com 3 meses dentro do Vai na Web, ele programava um código limpo. Que legal. Mas é porque ele é game. Uma das coisas que eu descobri nesses 5 anos é que os meninos pegam mais rápido. Porque os meninos brincam de games, seja qual for os jogos, desde a infância. Então, assim, o cérebro dele já está registrando. Sabe? Ele vai entender a lógica muito melhor. Ele entende algumas áreas da programação que a gente ensina é muito mais rápido para os meninos. As meninas é um grande desafio. Alô, tem que girls, daqui a pouco tem encontro, tô aí, hein? A gente criou um grupo específico para as meninas que se chama Tech Girls. Olha que legal. Porque o mercado quer muita menina e mulheres. Ainda há uma escassez muito grande de mão de obra qualificada. A gente já entendeu que existem alguns fatores que limitam essas mulheres a acreditar cada vez mais nela. É um desafio, né? As mulheres estão na área da tecnologia, que sempre foi uma área totalmente masculina. Né? Sem cara, até hoje, né, quando eu estou em reunião com algumas empresas, eu encontro 10 homens para 2 mulheres. É muito raro você ter uma empresa de tecnologia que está bombando no mercado com a grande maioria majoritária de mulher. Não tenho, nunca encontrei. Por favor, me apresentem, se tiver. Então, assim, a gente olha um pouco de dentro para dentro e de dentro para fora, porque a gente é impulsionador para o mercado. A gente quer fazer essa galera chegar no mercado. O Kelvin e o Cícero, por exemplo, eles são grande referência. Assim, hoje, eles são consultores nossos, ex-estudante, programador para o mercado. Acho que eles estão lá no time do Sírio Libanês, que é um cliente da Forsti. Os meninos amam a tecnologia. Eles têm uma capacidade de aprendizado num imaginário que vocês não têm dimensão. Que bacana. E meninos que antes não se imaginavam ter tanta tolerância e paciência para aprender. E para aprender com o outro, porque a gente aprende o tempo todo com o outro. E que, para mim, eles são cases incríveis, porque eles olham para trás e espelham para a próxima geração de jovens que estão vindo e dizem, eu consegui. Eu não me torno empreendedor hoje porque eu quero estar no mercado, porque quando eu estou no mercado eu estou aprendendo, que é uma das coisas que eles sempre dizem assim, enquanto eu não monto o meu negócio e estou trabalhando para grandes empresas, todos os dias eu estou na sala de aula recebendo um conteúdo diferente. Bacana. Muito Por isso legal. é um acelerador de educação. Esses ex-alunos do Vai na Web, que hoje já estão empregados, formados, estão programando, eles atuam como mentores desses novos alunos, a galera que está... Sim, senão não tem um reflexo no espelho, né? A referência, a gente chama de sócio emocional, e a gente tem vários convidados, inclusive vocês estão convidadíssimos, tá? A galera que vai ouvir esse podcast também faz contato comigo lá no direct. Nesse case do sócio emocional, a gente trabalha mandando desafios semanais, né? Exercícios que a gente chama de desafios, porque são linhas de código que eles têm que codar, enfim. Quando chega num certo momento do currículo, a gente tem o chamado código aberto. E a gente chama todos os meninos eles Vai na Web que têm disponibilidade para mostrar o código do antes, do durante o Vai na Web e do depois hoje no mercado. Bacana. Isso faz toda a diferença. E contar a sua história hoje, como ele está hoje no mercado da tecnologia, quais foram os desafios, quais foram as estratégias, as ferramentas que ele teve que construir para superar os desafios e torná-lo uma oportunidade. Então, assim, é muito prazeroso porque ele olha para o outro e ele consegue se identificar. Muito bacana. É o espelho. Ô, Cris, como uma boa empreendedora serial, né? Só que de impacto social. Muito bom. Qual é o próximo grande negócio de impacto social que você já está planejando, Cris? Conta pra gente. De primeira Cara, mão. eu tô aqui. sonhando grande. Cuidado que vocês estão me perguntando. Opa. Aí sim. Eu acho que o primeiro grande negócio vai ser algo muito focado para as mulheres, né? Eu sou ativista, sou uma feminista, acredito que antes do Covid já tinha uma situação muito difícil no universo feminino, seja na escolaridade, na empregabilidade, nos índices que são bem difíceis, né? Quando a gente olha para os índices de violência, o índice de tudo que não é tão positivo nessa sociedade, né? Principalmente para as classes C, D e E. Então, possivelmente, eu devo estar trabalhando mais com autodefesa para a mulher, porque os índices de violência e feminicídio estão altíssimos. Já fiz um treinamento, já estou uma treinadora da ISD, junto com o grupo aí, Pamela, aquele abraço, hein? ISD Globo, que é uma plataforma
extraordinária que fala sobre valores, sobre conflitos, sobre autodefesa, sobre a apropriação desse corpo. Na tecnologia, possivelmente as Thank Girls, eu convido muitas universidades a estar com a gente. A gente quer criar um grande acelerador de educação para mulheres. A gente sabe que os indicadores também para mulheres, quando se trata de educação, principalmente de formação acadêmica, de conclusão de ensino médio, né? A gente tem ainda um indicador que incomoda, e me incomoda, de verdade. Assim, né? Eu tenho uma nova geração de mulheres que são mãe precocemente, eu tenho uma nova geração de mulheres que estão sendo machucadas o tempo inteiro. Então, assim, a gente sabe que construir novas metodologias e ferramentas é o próximo passo. Eu acho que 2023 eu já venho aí, pelo menos com 2 plataformas novas, aguardem. Que bacana. Quem quiser saber mais, quem quiser saber mais, venha investir. Que legal. Mas eu acho que a gente está num momento de muita transição, né? Eu acho que o Covid, a gente conversou um pouco antes de chegar aqui sobre esse momento Covid, essa coisa de ficar em casa, né? Parece menos de 2 anos depois a gente parece que nem passou por tanta coisa difícil, a gente está voltando um pouco com pressa demais, a gente não tá trazendo na memória aquilo que foi tão forte, né? A gente quer cuidar um pouco mais, principalmente da juventude e das mulheres, porque a gente acredita, eu digo a gente porque eu nunca fiz sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa, seja no Vai na Web, seja no Grupo Proa, seja no Reciclação. A gente tem uma tendência a olhar que o futuro a gente só constrói se for agora. Perfeito. Tem que botar a mão na massa agora, tem que começar a desenhar agora, tem que começar a agir agora. Então, se eu quero chegar e no final de 2023 esperançosa, me sentindo extremamente feliz e realizada, eu preciso construir agora. Que legal. Então, tem plataforma nova vindo aí. Opa, que legal. aguardamos ansiosos. É verdade, legal. Ô Cris, você estava falando um pouco antes da gente começar a gravação, sobre um livro que te marcou muito. Eu nem deveria falar sobre isso, mas eu vou falar. Me provocou, eu vou falar. Vixe. Não, alguém me perguntou quais seriam meus livros preferidos, né, nos últimos 30 anos. Né? O primeiro é Fernão Caipelo Gaivota, meu mestre Carlos Alexandre, que me deu aí, Carlão, um abraço aí. Eu não sei nem qual país que você tá, acho que é Turquia. É um viajante. É um viajante capoeirista, capoeira de Angola. Legal. Ele me presenteou com esse livro, cara. Ele é meio bruxo. Ele falou assim, Cris, leia a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, se precisar, leia 21 vezes. Uau. Que você vai entender a mensagem que tem nesse livro. Se chama Fernão Caipelo Gaivota. Legal. Li na primeira vez, li a segunda. Ele só teve um sentido depois, eu acho que da 7ª vez que eu li. Porque você precisa ler alguns livros com o olhar da alma, né? Trocando a lente, né? Porque eu acho que é o momento do escritor. Quando o cara está escrevendo é isso, ele escreve com a alma, né? Eu li também Um Líder Sem Status, que um amigo me presenteou, Alex Camargo. Um momento bem difícil, que foi um momento de desabamento lá nos Prazeres. Cara, eu li esse livro, ele fez bum. Sabe quando você lê alguma coisa, vai um clarão na mente? E o último que eu li que fez muita diferença, assim, nesse lugar da mulher empreendedora, feminista, dona de si, Suzy Pires, meu abraço, foi o Dona de Si da Suzy, que já tem um instituto, que é parceiro aqui do Vai na Web, parceiro do Instituto Precisa Ser, que é o nosso instituto, e que deu um outro boom no empreendedor. Por isso que eu estou dizendo para você, vem coisa boa aí para 2023, olhando para o empreendedorismo feminino, olhando para essa mulher que quer ser dona de si. Então, assim, juntando as 3 décadas, eu trouxe 3 livros que fez muita diferença aqui dentro de mim. Muito legal. Cris, além de você estar muito próximo, né, da comunidade, das pessoas, né, e ter esses livros que te inspiram, né, aonde mais você busca se atualizar e enfim? Vou passear no Parque Nacional da Tijuca agora. Eu acho que tem uma coisa da espiritualidade, assim, né? Eu não tenho religião, então eu busco estar conectada e estar bem com a vida. Eu acho que a vida é o grande presente, o tempo é o grande maestro, né? Ele está sempre ali te dando algo novo. Então, a minha conexão, a minha força, ela vem de mim mesma. Assim, não acredito num Deus fora de mim. Se existe, está dentro de mim. Então, eu sou minha própria deusa, minha própria mãe maior, meu próprio Deus maior. E estou sempre buscando refletir sobre o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Eu acho que pensamentos e palavras têm muito poder. Se você de verdade está se intoxicando o tempo todo, você se torna uma pessoa tóxica. Se você faz isso, seu ambiente familiar é tóxico, seu ambiente profissional é tóxico, e aí você está numa sociedade que já está cheia de toxina, você se
Né? Porque parece que tem um sistema oculto aí por trás, que se você pertence a ele 100%, você se torna ele. Então, eu acho que a minha energia é não me tornar esse sistema, sabe? Eu não quero ser o cara que luta contra nem a favor, mas eu não quero ser igual a tudo isso que eu discordo. E eu acho que durante a minha caminhada eu encontrei muitas pessoas como eu, que vibra no positivo, que atua no positivo, que enfrenta os desafios de cabeça erguida, que sabe que a única coisa que muda nos dias é porque o grande criador do tempo, ele te dá paisagem diferente, te dá chuva, te dá sol, te dá tudo novo. Mas os nomes são iguais, de segunda a segunda, sabe? Então, assim, né, o tempo de vida de todos nós. Então, assim, eu acho que a minha força vem da minha gratidão pela minha existência. Minha força vem da minha honra que eu trago comigo sobre todos aqueles que vieram antes de mim. Então, todos os dias eu vou agradecer por todos os meus que passaram, todos que estão e todos que virão. E aí você sabe? vai reaprendendo a todo tempo também, né, Cris? Isso que é bacana. Não, e parar também para observar, né? A gente tem uma pressa, eu nunca entendi porque o ser humano tem tanta pressa. As pessoas estão sempre correndo. E as coisas mais lindas e os aprendizados mais profundos que a gente vai levar para a vida, a gente precisa parar para ouvir, para observar, para sentir. Então, assim, eu acho que esse sentimento de existir, essa gratidão por estar aqui, é a energia que me move. Bacana, gratidão nossa também, né? Com certeza. E, inclusive, esses principais projetos da Cris, né, foram, acho que, fruto da sua capacidade de enxergar, né, de que tinha uma necessidade ali. Né? Então, acho que muitas pessoas, às vezes, não têm essa capacidade que você tem, né, de ver ali. É muito engraçado quando a gente pergunta isso, porque muita gente acha que eu tenho muita sorte. Né? Sorte de acordar bem cedo e dormir cedo também, porque quem acorda cedo, dorme cedo, acorda cedo, né? De ter uma vida cada vez mais regrada dessa coisa do autocuidado. Eu não sou capaz de cuidar de vocês se eu não for capaz de cuidar de mim. Eu não sou capaz de te ensinar a cuidar melhor da sua casa se eu não cuidar bem da minha. Então, assim, essa prática, ela precisa ser uma verdade dentro da gente, né? Que é muito subjetivo para a maioria, né? O discurso não é como a prática. Mas uma das coisas mais interessantes é que muitas pessoas dizem assim, como você ganha a vida, né? Eu lembro que quando eu comecei com o trabalho de promoção de saúde, foi um boom, as pessoas não entendiam como você convence uma favela a usar preservativos para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecção sexualmente transmissível, HIV, gravidez. E aí eu descobri que isso era um case profissional. Fui cobrar para dar palestra como eu consigo fazer isso, ensinar as pessoas a fazer fora da favela. Quando chegou a questão ambiental, era muito engraçado porque eu me jogo, eu sou 100% e eu tenho que estar ali amando o que eu estou fazendo, porque senão não vai ter sentido. E eu era louca do lixo, né? Como eu posso ensinar as pessoas a separar resíduo? Eu fui separar resíduo, meti a mão na massa, entrei na encosta, eu convidei pessoas aí comigo, fomentei mutirões. Obrigada aí, comunidade dos prazeres, que honra esse lugar de fala meu aqui, porque é uma verdade, aquela comunidade se mobiliza. E aí, 3 anos depois, eu entendia tanto do assunto, fui para Nova York, fiz um intercâmbio, fui para outros lugares do mundo. A gente cria um manual, me tornei uma consultora. E hoje eu sou capaz de falar sobre implantação de uma metodologia de educação ambiental, a promoção do ambiente, em qualquer lugar. Que bacana, Cris. É negócio. Sim. E cobro por isso. Mas é um dom também, né, Cris? É um dom que eu acho que ele está muito inserido num compromisso, compromisso pessoal. Eu não tenho compromisso nenhum com ninguém, a não ser comigo mesma. Eu não faço para as pessoas, eu faço por mim. Quando eu olho para minha neta hoje, Ana Júlia, beijo da vovó, com 9 anos de idade, quando ela tiver 19 anos, ela tem uma história da avó dela sendo contada. O tio Google está contando um monte de coisa lá sobre Cris dos Prazeres. Quem tiver curiosidade, vai lá. Mas ela vai ter uma história, ela vai poder olhar para trás, como eu olho para a minha geração de mulheres que passaram, e vai ter honra, e vai ter gratidão. Muito bacana. Então, assim, pensar no empreendedorismo, hoje, olhando para o Vai na Web, eu não codo, eu não crio linha de código, não sei fazer site nem aplicativo. Mas eu sei a importância desse saber, e como um acelerador de educação, de qualificação profissional, e olhando para esse mercado desesperado por um dev, front, um back, eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que eu estou sentada nesse momento, nessa cadeira certa, talvez amanhã não mais, mas nesse momento eu entrego meus 100% de amor e dedicação pelo que eu faço. Perfeito. Você pode não codar, né, Cris? Mas você sabe conectar as pessoas que codam, né, com aquelas que precisam do código, né? Então isso é muito bacana.
Acho que rendeu hoje, Rendeu, né? Marcelo? Mas já, agora que eu ia molhar a palavra. Mas por Opa. favor. A Cris tá contando pra gente aí desse monte de projeto que ela criou e trabalha. Falei, nossa, como que cabe fazer tudo isso em 24 horas, né? Ela até tava falando desse autocuidado. E como que você faz para ter esse autocuidado, cuidar da mente, para não ser absorvida pelo trabalho, né? E Boa. esquecer de você, né? Nossa, que pergunta boa. Eu acho que esse é um nó da sociedade, né? Muitas pessoas falam, como você consegue fazer gestão de tempo, né? Como é que faz a unha? Obrigada aí, hein, a Armanda. Ontem a Armanda estava lá para vir aqui hoje com a unha feita. Boa. Né? A Luciana cuida do cabelo. A gestão de tempo, ela está muito pautada no planejamento, ela está muito pautada na meta. Precisa desenhar a nossa vida, quem desenha somos nós. Uhum. A questão é que a gente está sempre esperando o outro, né? Então, desde pequenininho, o pai e a mãe que tem que acordar, tem que mandar comer, tem que mandar escovar o dente. E assim, e na fase adulta, a gente esquece que é a gente que se manda. E a gente tem que se lembrar um pouco que antes do trabalho, antes só da vida pessoal, da vida familiar, a gente tem a gente precisa cuidar da gente. Então, assim, a gestão de tempo para a gente sempre vai ser um desafio, mas eu consigo, no auge da minha loucura, porque eu sou muito doida, eu gosto disso, fazer uma gestão onde eu possa acordar e caminhar. Quem me segue aí nas redes sociais, tem dia que 5h40 da manhã eu já estou postando, estou caminhando, estou abraçando as árvores, estou falando com os tucanos que aparecem. Eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho o privilégio de estar ali próximo ao Parque Nacional da Tijuca, então, né, já é um lugar lindo, né? Presente. De ir à praia no final de semana e simplesmente sentar e olhar o mar. Carioca, legal. Se liga, carioca, vamos pra praia. Vamos olhar o mar, sabe? Fazer um detox na mente. Uhum. Ou simplesmente não fazer nada, deitar e calar a mente, fazer uma meditação, uma respiração. Fazer uma prática onde você se encontre com você. Eu acho que falta, né? A gente está sempre buscando encontrar com alguém. Perfeito. Sim. E em alguns momentos precisa dar uma desacelerada, né? Acho que é importante, né? Até para reciclar aí a mente, né? Com certeza. Legal. Cris, a gente quer te agradecer, né? Rod, assim, um papo inspirador, né? Traçando um paralelo com um empreendedor de negócio, de tecnologia, né? O impacto social que você está desenvolvendo é realmente inspirador para a gente, que está voltado a business, né, tal, mas é o que você falou, também é um business, né? E parabéns aí pela dedicação, né? Que é, assim, nos inspira, né? Com tanta gente passando no Vai na Web, né? Imagina o que cada uma dessas pessoas vai conseguir impactar a sociedade, certeza, né? É um impacto gigantesco, né? Sim, com certeza. E gratidão, né? Também, isso vai para a vida inteira, né? Sim. Muito legal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Superlógica Talks. Se você gostou, curte, compartilha. E se você tem alguém tão inspirador como a Cris dos Prazeres, né? Comenta aqui com a gente, né? E continue compartilhando com a gente aí, enfim, comentários, até para a gente melhorar mesmo esse conteúdo que foi feito para você. Certo, Rod? Isso aí. Legal. Obrigado, Rod. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Acho que Superlógica é um programa incrível. Convido outras pessoas a ouvir, a acompanhar. Legal. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui nesse tempo compartilhando um pouco da minha trajetória de existência, minha trajetória profissional. Convido todos a conhecer aí o Vai na Web e outras plataformas que eu estou envolvida. Com certeza. Gratidão é nossa, Cris. Valeu. Obrigado, Cris. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal.